Já começou, meu amor, dá licença. Aqui, ó, eu vou aceitar as pessoas aqui, ó. E já tá gravando. Ó, admitir, vou admitir. Bom dia. Deixa minha água. Bom dia, meu povo. Bom dia, Tati. Tudo bem? Bem, tirando o calor, tudo bem. Uhum. Vamos esperar só um pouquinho o pessoal terminar de entrar aqui e nós vamos começar. Hoje nem a Ana Luísa vai aparecer para mim. Lascou. Ah, Vou aparecer. bom dia. Bom dia, professora. Já estava me sentindo solitária aqui, porque você sempre entra e já mostra a carinha. Bom dia, Jordane. Bom dia, Tudo bem? tudo bem? Pessoal, enquanto as outras pessoas vão chegando, eu queria deixar um recado. Eu já lancei as notas de vocês no liceu. Inclusive, de quem não fez tudo, de quem não entregou todas as atividades. Em todas as disciplinas eu fiz isso. Não significa que a pessoa já está literalmente prejudicada. Quando a pessoa fizer o trabalho e entregar, porque tem até amanhã, né, para entregar, aí eu somo e altero a nota lá. A minha intenção foi exatamente chamar a atenção das pessoas para ver que, nossa, tá faltando nota aqui, parece que a minha nota tá baixa. E aí, é porque eu ainda não pus meu trabalho na plataforma. Então, por isso que eu coloquei todas as notas no liceu, já estão lá, tá bom? De quem já me entregou tudo, é aquela nota, depois que eu fiz a correção da prova, alterei gabarito, conforme a gente conversou, quando foi necessário, e fiz a soma do pós-aula com os trabalhos, então já está tudo lá no liceu. Se tiver alguma dúvida em relação à nota, pode entrar em contato comigo. Inclusive, eu acho que, Jordane, trabalho seu eu ainda não tenho. Você ainda vai postar? Você postou e eu não vi? Não, Tati, eu ainda vou postar. Então tá bom. Eu estava preocupada, porque você sempre participa aqui. Né? Cadê o resto do povo, gente? O povo tá com preguiça hoje? Ou só porque tirou nota boa na prova, não precisa mais assistir a aula? Não, tem mais gente chegando, ó. Bom dia, Milena, Isabela, Débora. Bom dia, professor. Bom dia, Lucas. Ok. Eu coloquei no AVA o artigo que eu pretendo conversar sobre ele com vocês hoje. O ciclo 2, ele de psicologia do trânsito, nós vamos ter aulas temáticas bem mais práticas e interessantes, acredito, do que o ciclo 1, porque no ciclo 1 a gente teve que falar sobre a história, sobre o conceito, sobre o papel do psicólogo do trânsito. Agora nós vamos falar sobre temáticas que envolvem, né,
a questão da psicologia do trânsito. Algumas pesquisas que já existem, outras que apontam para uma necessidade de mais pesquisa. E o primeiro tema que nós vamos estudar hoje é sobre o medo de dirigir. E antes de mostrar o artigo e começar a conversar sobre o artigo, eu gostaria de saber se há aqui no nosso meio, mesmo com poucas pessoas ainda, alguém que passa por uma situação dessa. Tem medo de dirigir, medo de aprender a dirigir, ou conhece alguém, né, que tenha medo de dirigir e poderia relatar aqui para a gente, compartilhar. Alguém? Oi, Rayane. Oi, Tati, bom dia, tudo bem? Bom dia. Ninguém tem medo de dirigir? Não conhece ninguém que tem? Vocês estão com preguiça de conversar? Ah, eu conheço, é porque eu peguei a conversa no meio, né? Aí eu não entendi bem. Minha mãe morre de medo de dirigir. Ela anda de moto pra tudo quanto é lado, mas de carro ela não anda, ela tem pavor. Olha só que interessante. E moto, assim, a gente percebe que o perigo é tão maior, né? Bem maior. De machucar, de sofrer um risco para a vida. Ela já sofreu algum acidente, Rayane, de carro? Não, nenhum. Mas ela tem medo, ela disse que ela não tem noção, porque é 4 pneus, aí ela olha para um lado, aí ela tem que olhar para o outro pneu, ela fica com medo de errar. Interessante. Acho que no artigo fala sobre isso. Vamos conversar sobre isso já já. Mas alguém tem algum relato de medo de dirigir? Conhece alguém? Ai, professora, bom dia. Eu tenho. Oi, Júlia. Então, eu conheço quem tem medo e eu também sou uma dessas pessoas que também tem medo, porque, assim, eu tirei a minha carteira tem uns 2 anos, mas desde então, assim, nunca mais peguei no carro, até porque eu sou acostumada muito a ser passageiro, tanto em transporte público, particular, e, assim, é, o trânsito é um lugar de muito risco, assim, eu fico morrendo de medo de bater. Eu também fico com receio de fato de ser mulher também. Isso me afeta muito, porque Outro dado interessante que aparece no artigo também: ser mulher é, e ter medo de se arriscar. As duas coisas aparecem. pois Ah, é, aí você, a- oi? você tirou sua carteira tem 2 anos e nunca usou, assim, nunca dirigiu. Nunca mais dirigi, até porque, tipo, aqui em casa tem quem dirige e tal, e às vezes eu pego ônibus, então isso é até uma coisa que eu já levei para terapia também. Legal, precisa mesmo, precisa, porque o artigo vai falar sobre isso. Uma das formas de entender esse medo é descobrir a causa dele. E em psicoterapia é possível tratar esse tipo de medo. Nós vamos ver que no artigo vai chegar a esse tipo de conclusão também. Bom dia, Bruna, Juliano, vocês que chegaram depois. Vocês têm medo de dirigir? Ou conhece alguém que tem medo de dirigir? Oi, professora, bom dia. Bom dia. Eu tenho. Olha Eu tô, só, eu passei por algumas fases não muito boas quando eu precisei tirar a carteira e tudo mais. aham. Foi traumático o momento de você tirar sua carteira. Foi, eu não estava numa fase boa na minha vida na época. Eu tinha acabado de fazer 18 anos, tipo assim, na semana que eu fiz 18 anos, eu já comecei a organizar e eu não estava numa fase tipo muito boa. Eu estava em processo para ir para Anápolis. E aí a autoescola era aqui em Umas. Então foi muito conturbado, porque era assim, eu pegava as aulas só na sexta e no sábado. E aí tinha sábado que eu ficava, final de semana que eu ficava em Anápolis. Aí na outra semana que eu ia fazer as aulas de novo. Então foi quase um ano tentando tirar carteira.
sabe? E não deu, porque o meu processo venceu. Eu fiquei com medo de fazer, ai, professora, é tanta coisa que eu não gosto nem de lembrar. Tá bom, não precisa mexer com a feridinha, não, calma. Bruna, mas aí você tem medo de dirigir, de pegar a direção do carro, ou você também tem medo de andar com outra pessoa dirigindo? Não tenho medo de andar com outras pessoas. Carro eu não tenho medo, muito medo, mas moto eu já tenho. De E andar na aqui em casa garupa? a gente. Não, na garupa não, mas de dirigir. Aqui em casa a gente tem carro e moto e normalmente moto é mais fácil, né? Só que eu não consigo pegar, não consigo. Eu fico com muito, muito, muito medo. Carro eu fico insegura, mas não tanto. Mas mesmo assim eu tenho muito medo. Alguém conhece? Obrigada, Bruna, e obrigada, Júlia, por ter compartilhado a experiência de vocês. Alguém conhece, ou você mesma ou outra pessoa que tem medo, um medo de não apenas de dirigir, mas um medo de andar de carro, mesmo como passageiro? Porque existe também esse medo. A amiga da minha mãe teve uma época que ela tinha muito medo. Ela não dirige de jeito nenhum. Ela é assim, inviável para ela. Isso não é nem discutível. Mas ela teve uma época que ela só andava de carro se fosse o marido dela que estava dirigindo. Hoje já passou, mas teve uma época que era desse jeito. E tem alguma explicação, Ana? Ela tinha sofrido algum tipo de acidente com outra pessoa? Não, ela só tinha muito medo. Assim, eu acho que se fosse investigar isso, provavelmente teria acontecido alguma coisa, mas ela não tinha sido nada assim muito evidente, sabe? Certo. Vocês perceberam esse levantamento pequenininho que eu fiz aqui, num grupo de 20 pessoas? Vocês perceberam como o medo de dirigir é algo comum? Nós temos uma amostra muito pequena aqui de pessoas e nós temos pessoas que relatam o medo de dirigir, o próprio medo, né? Por circunstâncias diferentes, e nem sempre é por causa de um acidente que sofreu, porque nem Bruna nem Júlia sofreram um acidente para relatar como se fosse um trauma, né? Ah, eu peguei o carro, primeira vez que eu saí, eu bati. Aí pode ser que essa pessoa tenha um bloqueio, porque ela vai ficar com esse receio, né? Mas não é o caso, nem da Bruna, nem da Júlia e nem de muitas pessoas que vão chegar no consultório de vocês, se vocês forem atender na clínica, ou que vocês vão encontrar na vida profissional de vocês, que vão relatar que tem esse medo de dirigir. E nem sempre o medo de dirigir é relacionado a um acidente de trânsito. E mais, o artigo vai mostrar para gente que não é tem algumas pessoas que não relatam apenas o medo de conduzir um carro, mas o medo de estar dentro de um carro. É muito comum a gente pensar em cenas como essa no avião, né? Tem gente que morre de medo de avião, fala, nunca vou viajar de avião, só se me dopar para poder me colocar dentro do avião. Às vezes tem gente que tenta vencer esse medo e dentro do avião dá uma surtada e fala, abre a porta que eu quero descer. E a gente até compreende, porque o avião voa, é aquela coisa assim de altura, é uma coisa muito incontrolável. Agora, existem muito mais acidentes de carro do que acidentes de avião. E as pessoas têm medo, talvez, mais de voar de passageiro no avião do que andar de carro. Mas o artigo, como eu estou dizendo toda hora, ele relata pessoas que têm medo de dirigir, pessoas que têm medo de andar de carro, mesmo como passageiro. Então, eu vou compartilhar a tela agora para a gente conversar sobre esse medo. O que é esse medo? Por que existe esse medo? E quais seriam as soluções possíveis para lidar com esse tipo de medo de dirigir, ok? Se vocês quiserem me interromper enquanto eu estiver apresentando a tela, fiquem à vontade, podem participar. Esse artigo, ele é de 2017, ele foi escrito por uma
uma pessoa da Universidade de São Francisco, Campinas, São Paulo. Ele se intitula Avaliação e Intervenção para o Medo e Fobia de Dirigir. Então, não é um artigo de pesquisa qualitativa no sentido de que vai fazer uma amostra e vai fazer entrevista com as pessoas. É um artigo de revisão de literatura. Então, aqui tem um pequeno resumo e aqui começa o artigo. Muito interessante, porque logo no início, de acordo com o DSM-5, nós temos uma definição do que é medo. O medo é uma emoção que envolve uma percepção de perigo iminente. Esse perigo pode ser real ou ele pode ser imaginário. E o organismo da pessoa reage de diferentes formas. Cada pessoa reage de um jeito diante dessa situação. Então, tem pessoas que têm uma reação forte, tem pessoas que têm uma reação controlável. Quando é uma reação muito forte, quando é uma situação exagerada, que a pessoa não consegue entrar no carro, que a pessoa treme todinha e não consegue nem dar a partida, por exemplo. Esse tipo de reação permanece por muito tempo, por mais de 6 meses, a gente pode dizer que é um medo que se chama fobia, já se transformou num transtorno de ansiedade chamada fobia específica. Então, percebam a diferença. O medo é uma emoção que a pessoa percebe um perigo, que pode ser real ou imaginário, e ela tenta escapar desse perigo. Agora, quando é exagerado, quando é intenso e dura por muito tempo, nós podemos dizer, portanto, que esse medo se transformou num transtorno de ansiedade que se chama fobia específica. Quando a gente vai observar os critérios para diagnosticar uma fobia, nós podemos citar um medo acentuado mesmo diante do carro ou só de pensar no carro, ou seja, é uma antecipação do estímulo fóbico. Só de pensar que vai entrar num carro, só de pensar que vai conduzir numa via, meu Deus, dirigir no BR, Deus me livre, e já começa a tremer, já começa a transpirar. Esse medo desproporcional, sabe, gente, pode ser chamado de fobia. Engraçado, ontem o Theo estava fazendo uma pesquisa por conta própria. Ele apareceu aqui e falou assim, mãe, sabe como chama medo de cachorro? Aí ele falava. Sabe como chama medo de aranha? E falava. Ele estava lá no Google procurando medo, tipos de medo. E aí ele falou assim, o fulaninho, um amigo dele, tem fobia de cachorro. Eu falei, não, ele tem medo. Deixa eu te explicar, porque eu estou lendo aqui. A diferença de medo e de fobia. Então, o medo é quando o fulaninho tem medo de cachorro, porque ele já foi atacado por um cachorro. Então, agora qualquer cachorro, seja grande ou pequeno, significa uma ameaça. Fobia significa assim, só de pensar num cachorro tremer, ficar apavorado, transpirar, chorar. Então, ele não tem fobia, tá bom? Ele tem medo. Então, aqui a gente tem clareza sobre isso. Ficou clara a diferença entre medo e fobia no geral? Ok? Bom, existe também um entendimento de que já tem essa discussão sobre o medo de dirigir desde a década de 70. Ou seja, já acontece isso há muito tempo. Isso não é um medo novo, não é porque os carros estão mais velozes, não é porque as vias estão mais perigosas. Esse medo de dirigir, ele já existe, já vem sendo investigado desde 1970. Ou seja, não é uma coisa muito incomum, né? É algo comum que acontece com várias pessoas. O medo ou a fobia de dirigir, ele pode variar de nível. Tem algumas pessoas que até tentam dirigir, tem umas pessoas que têm relutância em dirigir, algumas pessoas não conseguem andar nem como passageiro. Existe um nome, já que eu falei agora há pouco que o Theo estava pesquisando sobre os nomes de fobia, né? Como é que chama o medo de dirigir? Esse transtorno se chama amoxofobia.
ok? Então, não é aracnofobia, não é hidrofobia, não é pirofobia, não é esses nomes de outras fobias, não. A moxofobia é o medo de dirigir, que envolve uma combinação de complexa, envolve um pânico com um pouquinho de agorafobia e talvez tenha dados também de um estresse pós-traumático. Por isso que eu perguntei tanto para a Júlia quanto para a Bruna se elas já tinham passado por alguma situação de acidente. Porque é muito comum pessoas que sofreram um acidente ter o medo de carro, o medo de dirigir, o medo de andar de carro. Isso se denominaria estresse pós-traumático. Mas quando não existiu esse estímulo, né, essa possibilidade, a gente tem que pensar em outras variáveis que estão, talvez, interferindo no emocional da pessoa quando ela pensa em dirigir. Então, como que vamos tratar, né? O foco do tratamento do medo, ele sempre é voltado, talvez foi voltado até hoje, para pessoas como eu estou relatando, para pessoas que sofreram um acidente. Mas a gente tem visto na literatura que tem muita gente que nem sempre teve um acidente e tem receio, medo de dirigir. Geralmente, o receio de dirigir, como a Júlia relatou, como a Bruna relatou, pode estar relacionado com alguma situação de habilidade social. Olha só o que fala aqui. Segundo Coraça, dentre as características mais frequentes está o receio de errar, o receio de ser criticado, o receio de perder o controle do veículo, de sofrer um acidente, de atropelar um pedestre e de se machucar. Então, pode ser desde uma coisa simples até uma coisa mais complexa. Desde um simples medo de errar e ser criticado por alguém, até o medo de sofrer um acidente, de ferir alguém ou ferir a si próprio. Geralmente, os motoristas que têm medo de dirigir, eles subestimam as suas habilidades. São pessoas que têm uma sensação de que estão sendo observadas, que os outros motoristas vão criticar, que os outros motoristas vão xingar, vão dizer que é um mau motorista. Geralmente, eles se consideram mais fracos, mais incompetentes nesse tipo de comportamento. Então, talvez seja por isso que eles têm medo de dirigir. É um receio de errar, um receio de não ser aceito. Isso não tem ficado muito claro na literatura, mas é apresentado como um dado também. E tem um autor que disse que o medo de dirigir, ele pode acabar influenciando de verdade no desempenho da pessoa. A pessoa fica com medo, ela fica insegura. O medo talvez traz uma sensação de cegueira, né? Como se ele diminuísse a capacidade de reflexo da pessoa. Então, dirigir com medo aumenta o risco de acidente. Então, quem tem medo de dirigir tem razão em não querer realmente pegar no volante. Ele precisa se tratar para ele vencer esse medo, para depois ele dirigir. A ideia seria dirigir com alguém do lado, uma pessoa que o acalmasse, uma pessoa que o incentivasse, o motivasse, até ele conseguir dirigir sozinho e não precisar desse apoio moral, né? Dessa companhia. O tratamento mais eficaz para o medo de dirigir seria, primeiramente, entender a etiologia, ou seja, a causa do medo. Entender o que causou. Então, a gente tem que descartar o acidente, se a pessoa não tem um estresse pós-traumático. Esse acidente não necessariamente precisa ter sido acontecido com a pessoa que tem medo dirigindo. Às vezes, outra pessoa estava dirigindo e ela estava como passageiro no veículo e sofreu um acidente. Pode ser
principalmente para as meninas aí que têm medo, né? Para quando a gente vai investigar a etiologia desse medo, não necessariamente que esse acidente aconteceu no momento atual da vida de vocês. Pode ter sido um acidente que vocês sofreram ou que vocês presenciaram na infância, quando vocês eram mais jovens. Só o fato de ter perdido alguém da família ou algum amigo, uma pessoa que você tinha estima e essa pessoa faleceu através de um acidente de trânsito, isso pode influenciar. Pode acabar trazendo para você essa característica. Então, a investigação ela deve ser feita no atendimento psicoterápico. Por quê? Porque vai mexer. Vocês viram que eu conversei com a Bruna e ela falou, professora, eu não quero mais falar nisso não. Eu falei, não, então deixa quietinho. Porque ali tem outras situações emocionais envolvidas. Então, onde é que a gente vai lidar com esse tipo de conteúdo que feridas emocionais estão sendo abertas? No atendimento psicoterápico, não é em outro lugar, né? Então, dentro desse tipo de atendimento clínico, é que seria possível fazer esse levantamento de causas para identificar a etiologia desse medo de dirigir. No artigo, para quem é da comportamental aí, vai gostar desse artigo. No artigo diz que a psicoterapia com base comportamental poderia utilizar a exposição a situações ou objetos temidos, não talvez exatamente a situação de dirigir, mas a um vídeo, a imagem, uma foto, para trabalhar a dessensibilização. O nome dessa técnica é VRET, V-R-E-T, que é a exposição à realidade virtual. Então, a pessoa tem medo de aranha, eu não vou pôr uma aranha na frente dela, eu vou pôr uma foto de uma aranha, um vídeo de uma aranha, para conversar com a pessoa enquanto ela está observando aquilo ali. Então, ela está sendo exposta virtualmente à realidade do seu medo. Então, a sugestão que tem nesse artigo seria talvez trabalhar com essa técnica de exposição virtual, da realidade virtual, com também o medo de dirigir. O que mais que eu tenho que falar nesse pedacinho aqui? Ok. Essa foi a introdução do artigo. Eu não vou entrar no método em si, porque o método vai falar quantos artigos que foram levantados, quais artigos que foram descartados. Eu vou direto para a discussão do texto, tá bom? O que foi encontrado? Depois deles descartarem alguns artigos, eles separaram 28 artigos que tinham alguns dados em comum. E um dado que foi encontrado, um fenômeno que eles chamam, que foi encontrado considerando uma informação relevante, um aspecto social relevante que foi encontrado, é exatamente aquilo que a Júlia falou agora há pouco, a respeito do gênero. Vai ter um dia que nós vamos discutir sobre gênero, um artigo que fala exatamente sobre a mulher no trânsito. Mas esse artigo já nos dá essa ideia também, que não é possível estudar trânsito sem discutir a questão de gênero. Sem discutir também a questão de escolaridade e de nível socioeconômico. Quando a gente se refere ao gênero, existe diferença nos papéis sociais de homem e mulher motorista e suas relações com o trânsito. Quer ver? Deixa eu fazer uma pergunta aqui rapidinho. Qual que é a diferença, gente, de mulher no trânsito e homem no trânsito? Cuidado, Anderson, pra você não ser apedrejado. Pode falar. Posso falar? Pode. Sem ofender ninguém. Não sabe dirigir a outra, não. O que é? Não ouvi? Um sabe dirigir e a outra não.
Você não quer ofender ninguém, não? Você ofendeu? No caso, a Então, mulher sabe dirigir, É, né? exatamente. As eu tô mulheres são brincando, mais professora, mas atenciosas. o contexto histórico Isso. nosso contexto histórico, praticamente um homem é o presente no trânsito, a mulher não. Eu entendi o exemplo do Anderson, é exatamente isso que eu queria levantar mesmo. Quando a gente pergunta a diferença de papel social de homem e mulher motorista, a imagem, a representação social que o brasileiro tem é de que mulher não sabe dirigir. É isso mesmo. É desse jeito mesmo que as pessoas, no geral, pensam. E não são só homens que pensam assim. Mulheres Amor, pensam assim opa, também. desculpa. Professora, Oi. até minha namorada, a Lorena dirige muito bem. Aí quando ela quer cortar alguém, ela fala, só poderia ser mulher mesmo. Aí, tá vendo? Até mulher, quando Da encontra alguém mulher, dirigindo mal no trânsito, fala, nossa, mas tinha que ser uma mulher. Tá vendo? essa Isso é mulher. machismo. Isso é uma característica de machismo. Em muitas situações, as mulheres são desqualificadas como motoristas. Em muitas situações, as mulheres são desqualificadas. Mas tem uma outra coisa que a gente tem que dizer também. Os homens, sabe o que recai sobre os homens? Uma expectativa de que ele deve ser um bom motorista. Então, eu conheço homens que têm medo de dirigir, aliás, que têm medo de aprender a dirigir. Por quê? Porque a expectativa de que eles são melhores é uma cobrança muito grande. Então, errar, cometer uma infração, um acidente, um erro no trânsito que pode implicar vidas de outra pessoa ou própria vida, isso tudo é um risco que se assume quando se aprende a dirigir, quando se sai de casa. É tão comum, gente, eu saio de casa às vezes, quem dirige aqui em Anápolis, dirige em qualquer lugar do mundo, tá? Então, assim, a psicologia do trânsito aqui em Anápolis, ela tem que ser aplicada de uma maneira inusitada. É completamente diferente. O que funciona para o mundo inteiro é que não funciona. Então, minha mãe já falava isso quando ela dirigia, eu era passageira, e hoje eu entendo isso, assim, muito bem. É nítido quando você dirige em Brasília, em Goiânia, em outras cidades, e dirige aqui. É incrível como o trânsito aqui, ele flui de uma maneira diferente. E às vezes eu saio de casa e em duas esquinas já tem um probleminha, ou um quase isso, ou um quase aquilo, eu mesmo já penso assim, é melhor eu voltar para casa. Ou eu não estou bem hoje, ou a coisa hoje está meio louca, está meio caótica, e eu recebi 2 avisos já, vou voltar logo para casa. Eu tenho isso comigo, que parece que tem dia que não é dia de dirigir, parece que tem dia que não é dia de sair de casa. Bom, isso é uma intuição, é uma questão pessoal. Mas é muito forte a diferença que se tem entre homem e mulher dirigindo e a cobrança que se tem pelos homens. Então, quando o homem provoca um acidente, às vezes a gente pode ouvir o seguinte comentário: pô, mas é que esse cara fez uma coisa dessa, para ser mulher no volante, olha como ele é comparado. Por quê? Porque as mulheres são desqualificadas. Então, eu acredito que... Professora, Oi, Anderson. eu também acredito por causa da criação. Os homens têm mais aspecto de brincar com carrinho, jogo de carro. Aí levanta muito esse Não, contexto. Tem que ser o bom condutor. sim, e não só a criação familiar, Anderson. A nossa Sim. sociedade no todo, ela é uma sociedade machista que divide esse tipo de papel. Que não é só o carrinho, não. A bola também é um brinquedo Bola, sim. exclusivo do homem. Quando a menina pega ela, uma menina diferente, ela é considerada uma menina estranha, porque ela gosta de bola. Poxa, essa menina não fica quieta, ela gosta de subir na árvore. Como assim? A menina não tem que ficar subindo em árvore, correndo atrás dos bichos. Ela tem que soltar pipa. A menina tem que brincar de coisa quietinha. Isso E quietinho, delicado. é delicada, dentro de casa. E o trânsito, ele é fora de casa. O trânsito é um enfrentamento agressivo. Nossa, Ana Luísa, que ventinho bom, manda ele para cá. Que não tá ventando nada. As janelas estão tudo fechadas para eu não ter barulho lá de fora, para poder não incomodar a nossa aula.
Então, a gente vai conversar um pouco mais sobre essa diferença de gênero, de homem e mulher, em outra aula. Mas aqui ela já apareceu como um reflexo interessante, uma variável interessante. Percebe-se que o medo de dirigir pode, nas mulheres, pode ser embasado, pode ter etiologia nesse fenômeno aqui de questão de gênero, de que as mulheres são consideradas desqualificadas como motoristas e, portanto, elas têm receio de dirigir. E os homens, quando eles têm medo de dirigir, talvez eles até tenham vergonha de dizer que tem esse medo. Eles vão falar, não, não preciso. Não quero aprender, não preciso, pego o Uber. Mas talvez por trás desse relato, ele esteja escondendo um receio que ele tem. Por quê? Porque do homem é cobrado uma expectativa muito maior, há uma expectativa muito maior sobre ele assumir a direção de um carro do que em relação à mulher. Bom, de acordo com os resultados dessa pesquisa aqui, existem muitas dificuldades, então, para se estabelecer os motivos do medo. Os motivos de uma pessoa ter medo de dirigir não se restringe apenas à questão de gênero, não se restringe apenas a ter sofrido um acidente, mas, em grande parte dos relatos dos artigos que foram verificados nesse estudo aqui, motoristas que têm esse tipo de transtorno, de fobia de dirigir, eles relataram ter sofrido um acidente de trânsito pelo menos uma vez na vida, ou como motorista ou como passageiros. Eles não verificaram a gravidade do acidente, que tipo de acidente que foi, isso não era o objetivo desse artigo, mas a gente já pode começar a entender que isso tem realmente uma grande influência para o medo de dirigir. Aí o artigo agrupou as situações mais temidas pelas pessoas. Quem tem medo de dirigir, tem medo de quê? E eles dividiram em 4 itens. Quem tem medo de dirigir, tem medo em relação à via, por exemplo, tem medo de passar numa ponte. É tão engraçado, às vezes eu estou dirigindo numa BR e alguém que está no banco de trás fala assim, eu tenho medo de passar em ponte. A BR continua do mesmo jeito, não é nem uma ponte de estrada de chão que parece uma pinguela, é uma ponte asfaltada e tem gente que relata medo de passar em ponte. Mata burro. Mata burro. Matar burro é mais difícil mesmo, Juliano, de equilibrar as rodas ali no ruminho. Tem gente que tem medo de passar por túnel. Gente, o túnel tá lá construído há séculos e tem gente que fala, já pensou se esse trem desaba, né, em cima da gente? Tem pessoas que têm medo de ficar num engarrafamento, tem medo daquela... Isso seria explicado talvez pela agorafobia, porque fica aquele tumulto de carros e pessoas, muita gente em volta, né? Tem gente que tem medo de dirigir num lugar desconhecido e ficar perdido. Então, em relação à via, nós temos várias situações, né? Dirigir numa rodovia, passar numa ponte, passar por um túnel, passar por uma intersecção. O que é uma intersecção? Uma encruzilhada. Tem gente que morre de medo de passar por que tem que olhar 10 vezes para cada lado para ter certeza que pode passar e não vai acontecer um acidente. Antes de passar para o número 2, eu vou encerrar esse link, porque ele está faltando poucos minutinhos, e a gente volta no mesmo link, ok?